Vamos começar hoje, então, a terceira aula do curso de História do Legislativo de Nova Friburgo. Agradecendo mais uma vez aí a colaboração, né, dos servidores da Câmara, a Priscila aqui, que é a secretária da ELENF, a Fernanda Guimarães, do setor de comunicação, que também coordenou comigo o livro Memórias do Legislativo Friburguense. Esse curso, para quem está chegando hoje, ele conta com a participação de autores, né? Historiadores, autores desse livro, Memórias do Legislativo Friburguense, para a gente trabalhar alguns temas relativos à história do Legislativo, a Câmara Municipal, né? Desde a sua fundação, em 1820, e passando por vários aspectos da vida política no nosso município até basicamente século XX, né? O que a gente vai tratar até o dia 21, na semana que vem. Então, hoje a gente tem o prazer de contar com o professor de História, historiador Rodrigo Marins Marreto. Eu também tive a honra e o prazer de ter como excelente, brilhante aluno na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. O Marreto é formado, então, em História pela Faculdade Santa Doroteia, tem especialização em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense no ano de 2013 e doutor também em História Social pela UF 2019. Autor do livro A Escravidão Velada, Senhores e Escravos na Formação da Vila de São João Batista de Nova Friburgo, no período de 1820 a 1850, que é um dos volumes da coleção, né, Nova Friburgo, 200 anos de lutas e resistência, que é um box, né, uma coleção da qual participamos eu e o professor João Raimundo também, editada pela Revan, com patrocínio, né, da Fundação Lauro Campos e Marielle, Lauro Campos Marielle, que é uma fundação ligada ao pessoal. Esse livro foi publicado no ano de 2018, né, fazendo, de certa forma, o contraponto à história oficial de Nova Friburgo. O Marreto também é autor do artigo Insurgência Escrava na Vila de Nova Friburgo, período de 1820 a 1850, um dos artigos do livro Teia Serrana II, Novos Temas e Novas Abordagens. E no livro dos 200 anos de memórias, né, dos 200 anos da Câmara, memórias do Legislativo Friburguense, ele é coautor, né, do artigo sobre o Jean Bazé, junto com o Gabriel Frazão, e é também autor do texto Caminhos e Descaminhos de um Político Local, considerações sobre as estratégias e a trajetória de... Errei, não é esse não. Nas rotas do café e da escravidão. Estava lendo o artigo do Gabriel. Um estudo das dinâmicas socioeconômicas da Vila de Nova Friburgo, 1822-1888. Então, por isso, por conta desse artigo e por conta das pesquisas, né, que o Marreto desenvolve já há algum tempo sobre esse período da história de Nova Friburgo, é que nós convidamos, e ele prontamente atendeu a esse convite, para falar hoje sobre economia e sociedade no século XIX. Marreto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui
E eu tenho certeza que nós teremos mais uma aula muito boa e o pessoal que está participando, e mais uma vez aí eu peço aos participantes do curso que deixem para fazer as perguntas no final da exposição do Marreto. Vocês podem, se quiserem, já ir colocando ao longo da exposição dele no chat, né? Os questionamentos, as dúvidas, mas ao final da exposição dele a gente abre para esse momento do debate. Tá? Então, Marreto, fique à vontade e muito obrigado por você ter atendido prontamente a esse convite. Rico, obrigado você por tudo o que você disse aí, né? Essas leituras de currículo no início de qualquer aula colocam o professor contra a parede, né? Que agora eu tenho que dar conta disso tudo aí. E é isso, muito obrigado pelo convite também. Prazer estar falando com todos vocês aí. Tem alguns que eu conheço, tem uns que eu conheço só de rede social e nome, assim, mas é um prazer. Se vocês quiserem ir registrando aí as dúvidas de vocês ao longo da aula, sem nenhum problema. Se a dúvida for muito, né, insistente, você pode até interromper e pedir a palavra, eu abro a palavra para você e você faz a sua intervenção. E então, quando o Rico falou para mim para a gente trabalhar com economia e sociedade no século XIX, eu pensei durante alguns dias assim como abordar isso de uma forma que eu ainda não havia feito, porque eu não queria numa aula como essa ficar repetindo as coisas que eu já havia dito no artigo, como se fosse uma apresentação do meu trabalho, simplesmente. Principalmente desse trabalho que o Rico citou, da Câmara. Eu quero fazer algo um pouco diferente hoje. Hoje eu quero abordar uma tentativa de revisão daquilo que eu venho fazendo, pelo menos desde quando saí da faculdade, né, em torno de 2006, quando eu terminei o curso, até o final de 2013, quando eu terminei o mestrado e comecei a pesquisar para o doutorado. Então, o objetivo não é só falar sobre a economia e a sociedade da Vila de Nova Friburgo, mas como eu cheguei a construir a minha visão dessa economia e dessa sociedade. Tá? Então, esse é um exercício que eu ainda não fiz. Né? Essa é uma fala que eu ainda não emprestei para ninguém. É a primeira vez que eu falo para vocês. Bom, a primeira coisa, quando eu saí da faculdade, que me incomodava desde a época que eu tive as aulas com o professor João Raimundo a respeito da história de Nova Friburgo, era a quase ausência, né, dos estudos sobre escravidão. E aí, quando eu digo quase ausência, eu estou chamando a atenção, obviamente, para os estudos de Gioconda Lousada, de José Carlos Pedro, um ou outro estudo do Jorge Miguel Maia, né, em parceria com o Edson Lisboa, mas nada que tivesse analisado, ou pelo menos tentado analisar, já que isso seria impossível, né, a totalidade da história de Nova Friburgo no que diz respeito à sua conformação social. Então, na minha concepção, faltavam alguns elementos que, para mim, eram inevitáveis de estarem presentes naquela realidade, mas que, de alguma forma, haviam sido apagados dessa realidade, ou pelo menos, né, com a tentativa de apagar essa realidade, ocultaram a história dessas pessoas. E, apesar disso aparecer uma hora ou outra, num artigo ou outro aqui e ali, essas estruturas ainda não haviam sido abordadas da maneira como eu achava mais adequado. E essa maneira que eu
considero, então, mais adequada, era fazendo alguma quantificação com algum tipo de fonte que permitisse a seriação desses documentos, que eu pudesse colocar os documentos em série, cobrindo uma quantidade de bastante razoável, que é entre 1820 e 1850. Então, eu falei assim, pensei assim, onde que eu vou achar esses documentos, né? Lugar que eu vou encontrar esses documentos. E os outros livros que eu lia sobre história do Rio de Janeiro, os livros do Sidney Chalub, me apontaram dois caminhos, né? E de outros autores também, obviamente, mas me apontaram dois caminhos. O livro do Ricardo Salles também foi fundamental nessa época. E os caminhos eram os seguintes: ou procurar a história de Nova Friburgo nos processos judiciais, ou então nos arquivos da Igreja Católica. E para esse fim que eu tinha em mente, que era trabalhar com uma seriação desses documentos, né? Eu logo considerei que o arquivo da Igreja era mais interessante para mim. Então, o que o historiador faz quando ele encontra lá um monte de registros de batismo de escravos? Ele anota a idade dos escravos que foram batizados, se eram adultos, se eram crianças, se eram ingênuos, se tinham acabado de nascer. O nome dos pais, se constar, e o nome dos padrinhos, para tentar entender as relações, né, que esses indivíduos construíam na hora do batismo. Essa foi a primeira documentação sobre a qual me debrucei e que ainda não havia estudos sobre ela. Tá? E isso foi bastante interessante. Eu recolhi os documentos ainda de forma muito incipiente, muito inocente ainda, mexendo com os documentos, sem muito saber como fazer aquilo ainda, aprendendo no percurso, né? Que é um pouco o caminho do historiador mesmo. Né? Ninguém chega para você e fala assim, olha, você vai montar a tabela com isso. Né? A experiência, sua experiência com o documento é que te permite montar esse tipo de documentação. Então, tendo essa documentação já separada, eu falei, isso não é suficiente para dar conta desse tempo que eu estabeleci, e então eu preciso procurar outros documentos sobre escravidão em Nova Friburgo. E esses livros, os quais eu citei, apontavam também para os documentos cartoriais. E aí que eu descobri no ofício um grande manancial de fontes que informam sobre a história de Nova Friburgo e permitem que a gente vá, entre esses vários corpos documentais, costurando alguma coisa para que a gente possa tirar algumas conclusões sobre a análise desses documentos. Nesse momento que eu pesquisava a história de Nova Friburgo, era muito comum ainda as pessoas terem em mente que Nova Friburgo era uma cidade exclusivamente suíça, com características brancas, e né, essa questão que o João Raimundo trabalhou bastante no mito da Suíça brasileira, né? Mas o que eu tentava entender naquele momento era, tudo bem, o João percebeu e entendeu esse mito e como ele foi divulgado ao longo do século XX, né? Como ele se constituiu como mito ao longo do século XX. Tudo bem, e no século XIX, o que acontecia nessa sociedade de fato? Essa era uma das perguntas que eu queria fazer, que eu fazia para esses corpos documentais que eu tinha em mãos. Bom, os documentos do cartório do segundo ofício me permitiram, então, analisar documentações como, por exemplo, as cartas de alforria, não é? Muitas delas muito reveladoras da sociedade da época e do tipo de relação que as pessoas estabeleciam com seus escravos. Cartas, por exemplo, em que os senhores alforriavam seus filhos, né, com as escravas, dizendo, inclusive, que alforriavam para aliviar sua consciência, sem saber se aquelas crianças eram ou não filhas dele. Então, várias marcas desse momento da escravidão aparecem nas cartas de alforria.
né, como pessoas alforriando o escravo, porque o escravo fugia muito e assim podia, não é esse termo que se usa lá, que eu usei na época, né, mas está em voga esse termo ultimamente, né? Contaminar os outros escravos com seu modo fujão de ser, e assim esses escravos também começarem a fugir. Então a pessoa forreava o escravo para não ter esse encargo de também ficar arrumando um capitão do mato para ir atrás desse escravo. Coisas desse tipo, né? De uma história num nível mais micro, né? Mais profundo, né? Para dialogar com essa questão estrutural que eu havia estabelecido no início, foram fundamentais para que a gente pudesse estabelecer, né, as idas e vindas, né, para a gente poder olhar o macro e o micro e tentar entender um pouco dessa sociedade. Bom, um trabalho de mestrado, pessoal, é um trabalho bastante curto, né? É um trabalho de apenas 2 anos, e você, no primeiro ano do curso mestrado, você tem que fazer 4 disciplinas. Então, você praticamente pesquisa, faz as disciplinas e escreve a dissertação, tudo praticamente ao mesmo tempo. E, por ser curto, esse foi um trabalho mais curto também. E o que eu tirei desse trabalho, né? Porque quais eram as minhas perguntas, né? Quais eram as minhas hipóteses de trabalho e como eu cheguei a as conclusões que resultaram na ideia que hoje já é bastante difundida, acho que às vezes até sem se referir a quem deu início a essa ideia, de que Nova Friburgo era uma sociedade escravista. Então, a minha hipótese inicial era, né, Nova Friburgo era uma sociedade escravista como o resto do Brasil inteiro? Então, partindo dessa pergunta, é que eu comecei a questionar os documentos, né, para poder obter as respostas. E as respostas são bastante significativas. A maior parte do século XIX, a maior parte do trabalho é feita através da escravidão. Né? 40% das pessoas em Nova Friburgo eram escravos. Então, a esmagadora maioria do trabalho realizado aqui era de escravos. Né? E quando eu falo trabalho, eu estou me referindo, obviamente, à labuta braçal, né? Nas fazendas, principalmente aqui em Nova Friburgo, né? Naquilo que a gente chama de distrito da vila, com produção de alimentos, tubérculos e outras coisas. E em duas centrais regiões, Nossa Senhora da Conceição do Paquequé e São José do Ribeirão, com a produção cafeeira. Isso não foi assim tão... Essa questão do café não se colocou tão importante nesse primeiro trabalho, exatamente porque a minha lida era com outra questão, com a questão de constatar que Nova Friburgo não diferia do resto do Império do Brasil, que Nova Friburgo era uma sociedade escravista. Tá? Então, eu tentei organizar esse trabalho também de uma forma que eu pudesse descer ao nível mais baixo dessa sociedade, né? Que são os indivíduos. Então, eu comecei trabalhando com essas estruturas que são os documentos que eu peguei lá no arquivo da igreja, né? E ali você consegue ver escravos africanos, escravos nascidos no Brasil, né? Que são denominados crioulos e tal. Você vê muitos batismos de escravos, onde os padrinhos eram também escravos, mostrando assim como posso dizer, de uma forma mais simples, um pacto ritual familiar
entre os escravos, que depois vai se desdobrar em outras questões, eu vou falar disso para vocês a partir de outro documento. Então, nessas documentações seriais, o mais interessante que eu pude constatar era um volume de escravos em Nova Friburgo, né? Foram mais de 2.100 registros de batismos de escravos com os quais eu trabalhei, né? Encontrei senhores com até 80 escravos nesses registros, né? Considerados assim numa categoria feita pelo professor Ricardo Salles, uma categoria de grandes proprietários de escravos, mas isso não era ainda suficiente, né? Mas os documentos da formação de Nova Friburgo, né, aqueles que relatavam sobre os suíços e sobre os migrantes, eles também apontavam para essa questão da escravidão. Então, você tem, por exemplo, o padre Jacob Joá, foi uma das poucas pessoas que teve autorização para circular no Rio de Janeiro. Foi uma das poucas pessoas que tinha autorização para circular no Rio de Janeiro, e quando ele desceu do barco, no seu diário, ele relata o horror da escravidão, né, como aquela situação era terrível, e no ano seguinte, já aqui na vila de Nova Friburgo, ele mesmo batiza os seus escravos. Então, quando eu fui visitar esses documentos do arquivo da igreja, eu encontrei vários suíços batizando seus escravos, o que mostrou para mim também um outro elemento, que também foi colocado aí na minha tese, na minha dissertação de mestrado, que é exatamente a assimilação dos suíços da ordem escravista, né? Como os suíços assimilaram essa ordem senhorial escravista muito rápido. Então, muitos suíços, assim que puderam, migraram para terras quentes, por conta das condições que já devem ter narrado para vocês da chegada deles aqui, das condições que aqui existiam. Esses suíços, eles... Gente, vou pedir licença a vocês só um minutinho. Estão me ligando aqui o tempo todo, eu não posso desligar o telefone, porque eu estou marcando o meu tempo aqui, senão eu falo demais. Então, esses suíços tinham assimilado essa ordem senhorial escravista, né? Assim que puderam, migraram para regiões mais quentes, plantaram café e ganharam dinheiro com a escravidão. Isso é bastante significativo na nossa sociedade, né? Na formação da sociedade friburguense. Então, esses eram os elementos que assim, eu tinha à mão e organizei da seguinte forma, que eu vou explicar agora. Essa questão da assimilação dos suíços, eu coloquei isso muito mais no primeiro capítulo da tese, né? Contando a história de como os suíços chegaram aqui. Então, um pouco de como os suíços chegaram aqui tem relação, por exemplo, com o transporte. Um dos navios, né, o Urânia, que trouxe os suíços aqui, esse navio, ele estava no tráfico de escravos desde finais do século XVIII, tá certo? Então, os suíços vieram para cá já em condições muito ruins, né? Eram trabalhadores que não eram pessoas abastadas e tal, não tinham recursos, a grande maioria não tinha recursos. Os que tinham recursos migraram, então logo viram a qualidade das terras, né? E é isso, pessoal. Não tem outra saída perceber que esses indivíduos tinham diante de si uma sociedade em que a mão de obra era baseada na escravidão. E logo que puderam, assimilaram essa escravidão sem nenhum pudor, porque essa era a ordem daquele tempo, daquele lugar em que eles viviam, né? Um dos exemplos mais contundentes é de um indivíduo chamado Pedro Jacu, que
quando da morte da mãe, herda 2 escravos, ele e o irmão. Herdam 2 escravos. E as condições econômicas desses 2 indivíduos não eram eram bastante difíceis. E, mesmo assim, eles não abriram mão dos escravos e fizeram uma negociação vendendo apenas a metade de cada um dos escravos, né? E ficando assim com metade do dia de serviço, ou metade da semana de serviço desses escravos. Isso para vocês terem a ideia de como o apego à escravidão era algo significativo, né? Uma nota sobre essa questão do apego à escravidão, um pequeno parênteses. O Barão de Nova Friburgo morreu em 1869. Seu inventário foi fechado em 1873. E em 1873 ele tinha 2.180 escravos. Mas, mesmo assim, no ano de 1861, ele comprou 17 escravos. Eu acredito que ele já tinha esses 2.180 lá. Ele comprou mais 17 para repor escravo. Eu acredito que ali estava um símbolo, né? A marca de alguém que não ia abandonar a escravidão, como não abandonou até o fim da vida. Tá? Então, ele tinha a menor necessidade de comprar 17 escravos, porque ele tinha um monte de escravos nas suas fazendas. A questão aí é que ele queria escravos especializados, cozinheiras, pajens, né? Arrumadeiras, engomadeiras, principalmente mulheres. Então, só para chamar a atenção para vocês para essa questão do apego à escravidão, né? Quem não tinha escravo, essa é uma máxima ótima, né? Quem não tinha escravo, queria ter. E quem tinha, queria mais ainda. Não é? Eu vou falar aqui, porque o Rico está aqui, ele vai me ajudar, né? Mas é igual o capitalista, né? Ele tem dinheiro e quanto mais tem dinheiro, mais ele quer dinheiro, né? Essa é a lógica dessa sociedade. A lógica daquela sociedade era ter escravo para ostentar escravo, né? Então, pouco isso que eu queria passar nesse parênteses aí para vocês, que já está se alongando. Então, na sequência, depois de perceber essa assimilação, eu fui trabalhar com a questão estrutural lá da igreja e mostrar quantos africanos vieram da África Ocidental, quantos eram crioulos, né? Quer dizer, nascidos no Brasil. E isso foi o meu segundo capítulo, fundamentalmente, né? Trabalhando em diálogo direto com a questão das cartas de alforria e, em alguns casos, conseguindo cruzar documentos do arquivo do batismo com as cartas de alforria. Né? É esse o trabalho, né? Tentar montar uma colcha de retalhos para tentar contar uma história. E no último capítulo desse livro que o Rico citou, e que é a minha dissertação de mestrado, o que eu percebi? Com quem que eu trabalhei? Eu trabalhei com um documento que já havia sido trabalhado por vários outros historiadores, um documento do Poder Judiciário, né, um processo-crime, em que um escravo matou um ferreiro de uma fazenda. Tá certo? Então, a gente está falando aqui do processo-crime da fazenda Ponte de Tábuas, que se localizava ali mais ou menos na região de Conselheiro Paulino, e que teve, né, essa fuga reivindicatória dos escravos, né, teve como figura central um indivíduo chamado Antônio Pernambuco. Antônio Pernambuco é um escravo provavelmente vindo do norte, né, principalmente aí no final dos anos 40, o cerco contra a escravidão já se apertava e muitos escravos já eram trazidos do Nordeste para cá, né? Principalmente quando das secas no Nordeste, né? Isso vai se deflagrar de uma maneira bastante contundente na década de 70, mas isso é outro assunto. Mas então, Antônio Pernambuco, junto com outros 19 escravos, fugiram para as matas limítrofes
da fazenda Ponte de Tábuas, e dali reivindicavam que o feitor da fazenda fosse retirado da posição de feitor. E por que que eles fugiram e foram lá para essa mata, ficar lá pegando chuva, né, e de vez em quando voltando à fazenda para pegar os alimentos que a fazenda produzia, para poder se alimentar lá na sua alcova lá. Enfim, por que que eles fizeram isso? Porque esse administrador da fazenda, ele impunha castigos muito violentos aos escravos da fazenda, sabe? Então, ele já havia levado a óbito 2 escravos. Quer dizer, ele matou 2 escravos, né? Matou 2 escravos. Acutiladas de facão, acusando esses escravos de terem roubado feijão no paiol da fazenda. A questão é que o processo crime mostra que essas mortes também envolviam uma dose de ciúme, né, e uma dose de violência senhorial, né? No caso, não é nem senhorial, né, mas em nome do senhor. Enfim, em março, mais ou menos, se eu não me engano, esses escravos ali, muito castigados pelas chuvas, decidem voltar para a fazenda. E por algum acaso do destino, esse foi o mesmo dia que o administrador e o ferreiro marcaram de fazer uma ronda para buscar esses escravos. Lembrando a todo momento que Antônio Pernambuco, figura central, era contra voltar para a fazenda, enquanto o administrador não saísse de lá. Então, naquela noite chuvosa, Antônio Pernambuco, escondido atrás de uma moita com seus parceiros, Silvestre e Crioulo, ele pulou para cima de um vulto e acertou esse vulto com golpes de foice, de algum objeto desse tipo aí, levando o ferreiro da fazenda a morrer. Os escravos se entregaram e isso deu origem a esse processo crime. E esse processo crime é um documento fantástico, exatamente porque permite que os escravos contem as suas versões da história. E é aí que surge essa questão do ciúme, né, da violência desse senhor. E o próprio Jacó Gorender diz, né, que o escravo só era humano na hora do crime, né, porque era ali que ele era ouvido em alguma instância. Mas, de qualquer forma, era ouvido como se fosse um animal irracional, né, porque ele era ouvido para aquilo que pediam para ele falar a respeito daquilo que havia acontecido e que eles estavam relatando, pouco se importavam, como, por exemplo, com a morte dessas 2 pessoas, né? A morte desses 2 escravos. Os escravos falaram, todos eles que depuseram, falaram que o Senhor matou esses escravos. E, em momento nenhum, esse indivíduo é questionado sequer se foi isso mesmo, se ele matou mesmo ou não matou os escravos. Entende? Ele não é nem questionado a esse respeito, sabe? Isso essa não é a questão ali. A questão é que um grupo de propriedades fugiu e a gente precisa resolver. Só que essas pessoas não levavam em conta aquilo que o historiador leva em conta, né? Essas pessoas, esse grupo de coisas vendidas e compradas, eles pensam, eles têm história, eles têm identidade cultural, eles criam parentescos. E um desses parentescos, por exemplo, fica muito nítido quando Silvestre Crioulo defende Antônio Pernambuco das acusações que estavam fazendo sobre ele ter atacado o ferreiro e tudo mais. E defende por quê? Porque Antônio Pernambuco era padrinho dos seus filhos. E isso é uma relação que no século XIX, né, com o predomínio ainda da Igreja Católica muito forte, né, tinha um significado muito maior do que o apadrinhamento hoje, obviamente. Então, esse parentesco ritual consagrado ali levou Silvestre Crioulo a ser condenado junto com Antônio Pernambuco a penas de açoite.
porque ele não quis abandonar o amigo na hora, né? Mas suas penas foram transformadas em galés perpétuos, né? Trabalhos forçados até o fim da vida. Bom, quer dizer, né? A escravidão ela estava entranhada na história de Nova Friburgo desde o seu princípio, né? Desde antes da chegada dos suíços, a própria compra da fazenda do Morro Queimado já envolveu a propriedade de escravos, né? A própria coroa tinha fazendas aqui, né? A fazenda do Córrego Dantas, por exemplo, que possuía escravos. Mas não é só uma questão de ter escravos, porque as pessoas ficam assim, não, mas tinha escravo, mas era menos que em tal lugar, era menos que não sei aonde. A gente não está falando de quantidade, a gente está falando de proporção, entende? É disso que a gente está falando. A gente está falando da esmagadora maioria das pessoas que realizavam trabalhos aqui que eram escravos. A gente está falando de 40% da população que teve, até bem recentemente, sua história negada, sua história apagada, né? Num nível em que as pessoas não conseguem procurar os seus ascendentes, né? Porque não tem nem sobrenome. Sobrenomes são comuns, assim, são comuns a todos, né? Silvas são, enfim, outros desse tipo aí. Nenhum problema com os sobrenomes, tá, pessoal? Só porque isso é uma marca desse apagamento, né? Então, o resgate dessa documentação é muito importante. Então, é essa constatação que depois me levou a refletir sobre diversas outras coisas sobre a história de Nova Friburgo, mesmo olhando para o presente. Porque as perguntas de um historiador, elas são feitas no hoje, né? E eu, quando criança, eu ficava olhando a Folia de Reis, assim, encantado, com o palhaço dançando e cantando aqueles versos. Eu ficava, né? E eu não me lembro de ter uma manifestação cultural suíça aqui em Nova Friburgo que não tenha sido inventada depois, que tenha tido origem naqueles suíços que vieram para cá, sabe? Diferente da Folia de Reis, que teve origem, sim, naqueles escravizados que vieram para cá, que ressignificaram as suas identidades culturais aqui, né? Talvez o maior elemento cultural deixados por europeus aqui em Nova Friburgo seja a Igreja Luterana, tá? Porque a gente não herdou a língua, a gente não herdou absolutamente nada disso. Enfim, deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, quanto tempo eu ainda marquei para mim. Já falei mais de meia hora, hein? Meu Deus do céu. Bom, terminado o mestrado, durante ainda o mestrado, eu topei, obviamente, com a figura de Antônio Clemente Pinto, tratei ali do comendador Antônio Clemente Pinto, ainda traficante de escravos, né? Que é sob onde ele construiu toda a sua riqueza. Ele construiu a sua riqueza exatamente sob o trabalho escravo, tá? Então, assim, quando as pessoas falarem assim que não, o Barão era um empreendedor, um agente econômico, desenvolveu a região, ou qualquer coisa assim, você pode falar, é verdade, mas ele fez tudo isso apoiado no trabalho escravo. Afinal de contas, pessoal, eu volto lá para aquele poema do Bertold Brecht, né? Quem construiu a Teba das 7 portas, né? Quem foi? Com certeza não foram os reis, né? Então, quem construiu, quem deu martelada em trilho de trem, quem subiu com um moeirão nas costas para fazer trilho de trem, tudo isso não foi branco, tá? Não foi ninguém que usava sapato, tá? Então, não adianta vir com essa que essa já está furada, entende? Uma economia se ergue sobre o trabalho. E quem falou isso nem foi o velho Marx, né? Foi o próprio Adam Smith, né? Então, o mais importante que a gente tem que perceber aí nessa figura, porque
quando eu cheguei com alguns dados sobre essa figura na academia, né, o que as pessoas falavam para mim? Pô, você tem que estudar o Barão, você tem que estudar o Barão, você tem que estudar o Barão. E aí o meu doutorado se encaminhou para analisar na primeira parte as raízes da questão cafeeira em Cantagalo, e também tentando olhar já, tentando dar uma pincelada nos elos que uniam Cantagalo e Nova Friburgo numa dinâmica pró-café e pró-escravidão, certo? E eu tive a oportunidade de alcançar algum conhecimento a respeito dessa nova área nesse trabalho que eu fiz sobre a Câmara, abordando os documentos das atas da Câmara e outros documentos também, em complemento a esses documentos das atas da Câmara, para poder observar um pouco dessas regiões e encontrar alguns desses mega proprietários, né, que são aqueles proprietários que têm mais de 100 escravos, né, com significativas plantações de café. E quando eu falo isso, pessoal, eu não estou querendo colocar Nova Friburgo na frente de Cantagalo, ou Cantagalo na frente de Nova Friburgo. Todos esses lugares precisam ser estudados e essas realidades precisam ser compreendidas. O meu questionamento metodológico aí é o seguinte: vamos compreender isso separadamente ou vamos compreender isso na sua dinâmica regional? Sério? Então, a minha perspectiva não é compreender só que Friburgo tinha café também nessas duas áreas aí, de Nossa Senhora da Conceição do Paquequere e de São José do Ribeirão. Não, mas é como isso tudo se integrava no escoamento da produção, na preocupação com a revitalização das estradas, né, que está ali na Câmara o tempo todo, e sempre feita essa revitalização através do trabalho escravo. Tá? Então, esse trabalho para o qual eu abordei essa documentação a respeito das atas da Câmara, ele vai nesse sentido, entendeu? De não entender essa região como assim, não, Friburgo é uma coisa porque está na serra, é diferente daquilo que está na Baixada, né, nas áreas de morros de Meia Laranja, entre Duas Barras e Cordeiro. Não. Tudo isso fazia parte da bacia hidrográfica do mesmo rio. E o grosso do café de Cantagalo era escoado via Nova Friburgo. Diante disso, é inevitável que a própria economia de Nova Friburgo fosse impactada pelo trânsito desse café, pelo trânsito das tropas de mula, que vinham no caminho de Cantagalo, chegavam a Nova Friburgo depois de passar por um pedaço ruim da serra, de lá para cá, e iam encarar, antes de descer a serra, um outro pedaço ruim da Serra da Boa Vista. Então, Nova Friburgo era um local de parada, tanto para quem subia quanto para quem descia. E isso, de alguma forma, essa dinâmica vai explodir com a vinda do trem, obviamente, mas essa dinâmica já existe antes do trem. Essa dinâmica as pessoas pararem em Nova Friburgo para reabastecerem as tropas, alimentar e dar água aos animais, né? E isso, obviamente, gerava algumas trocas, isso gerava também o embarque do café de Friburgo nas mesmas tropas, não é? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, não é? Para que a gente tenha um quadro dessa sociedade que não seja assim, não, importante é lá, importante é só o centro da economia cafeeira, que eu estudei o centro da economia cafeeira, que é Cantagalo. Você pegar o primeiro capítulo e o segundo capítulo da minha tese de doutorado, eles estudam especificamente
a centralidade de Cantagalo na produção cafeeira. Agora, a questão é, só existe o centro? As periferias desse sistema não vamos dar nenhuma consideração a respeito dessas periferias? Elas podem ficar sem análise? E Friburgo era essa área periférica da bacia do Rio Paraíba, que contribuía também com sua pequena parcela de café para aquilo que era o café de toda a área oriental da bacia do Rio Paraíba, que englobava Nova Friburgo, Cantagalo, até São Fidélis, né? Passando aí por Sapucaia e outros municípios. Né? Então, olhar a coisa como um sistema e não como um quadro estanque. Não, primeiro eu estudo aqui uma coisa, depois eu estudo aqui a outra coisa. Quando que essas coisas se juntam? Então, essa dinâmica, ela precisa ser evidenciada, não é? E a gente precisa parar com essa história de bairrismo. Mais importante é aqui, mais importante é ali. Mais importante é fazer história, não é? Isso é o mais importante. Não importa se é a história de Friburgo, se é a história de Cachoeira de Macacu, não interessa. Interessa que história precisa ser feita e precisa ser feita com qualidade. Com análise de documento, análise de fonte, né, para que a gente possa ter realmente um quadro no qual a gente possa confiar. Né? E os trabalhos de história, pessoal, são exatamente para isso mesmo, para que a gente questione. Essas teses que eu estou falando aqui para vocês, que eu desenvolvi até agora, elas devem ser questionáveis de vários outros pontos de vista, não é? Mas a gente não pode fazer proselitismo do nosso lugar, falar que Friburgo é mais importante que o outro lugar ou que o outro lugar é mais importante que Friburgo. Isso depende do interesse do historiador. Se o historiador está interessado em estudar essa periferia que é Friburgo, bom para ele. E deixa ele seguir o caminho dele. Né? E se o outro quer estudar uma região central, ótimo também. Os dois estudos vão ter validade, desde que baseados em documentos e numa metodologia que atenda às necessidades daquele estudo. Bom, esse trabalho foi fantástico também por poder perceber alguns desses carregamentos de café que saíam de Cantagalo e rumavam para o Rio de Janeiro, né? Um volume bastante significativo. E uma das coisas que eu também descobri nesse momento é que ele era muito parecido com volumes de outros lugares, né? E aí a gente consegue colocar Cantagalo e Nova Friburgo naquele mesmo boom dos anos 30 da cafeicultura. Cantagalo mais nos anos 30 e Friburgo bem mais nos anos 40, que é quando surgem esses primeiros mega proprietários aqui na região. Né? Na região que eu digo, Nossa Senhora da Conceição do Paquequera e São José do Ribeirão. Esses mega proprietários de 130, 140 escravos, produziam café em larga quantidade nessas regiões. E também tinham suas tropas de mula, tinham fazendas muito bem aparelhadas, né, com terreiros de pedra, com moinhos d'água, com diversos maquinismos que auxiliavam aí no beneficiamento do café. Mas o central aí, pessoal, para a gente se encaminhar para o final, é a questão das estradas, né? E aí é que fica a beleza da questão da integração mesmo, né? Dessas rotas, como elas eram importantes, tanto para a Vila de Nova Friburgo, pelo trânsito de pessoas e por aquilo que podia ficar aqui desse trânsito, quanto para as outras regiões, né, que escoavam o café por aqui. Então, os debates na Câmara, a preocupação da Câmara com as estradas e com o reparo dessas estradas era bastante significativo, né? E isso tudo feito, obviamente, através da mão de obra desses escravos. Acho que, basicamente, é isso, os desdobramentos, né? Eu mostrei para vocês assim, um pouco da minha trajetória, né? Isso também, obviamente, se vocês pararem para ler os textos, vai estar lá nos textos, esse amadurecimento da pesquisa, né? Essa ideia de não ver as coisas como Friburgo uma coisa, o município vizinho outra coisa, o outro município vizinho outra coisa,
a gente não ver as coisas de forma estanque, mas a gente perceber essas dinâmicas, sabe? Essas integrações, essas trocas, né, que essas regiões possuíam. Só para finalizar, recentemente, um grande amigo, isso está até nesse texto da Câmara, deu tempo de colocar, um grande amigo que pesquisa sobre Itaboraí e estava pesquisando ali a questão do embarque, né, dos produtos para o Rio de Janeiro, na descida da Serra, e ele constatou exatamente um grande volume de café que vinha de Nova Friburgo, mas que era composto de café de várias outras regiões, mas que havia descido a Serra de Nova Friburgo e foi embarcado ali em... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do lugar, rapaz. Não é... Porto das Caixas. Porto das Caixas, exatamente. Desculpa. Que era embarcado em Porto das Caixas ali, em direção ao Rio de Janeiro. Então, você vê, né? E ele me ligou, assim, super feliz. Falei, cara, achei um negócio aqui. Então, é muito mais interessante para a historiografia quando a gente trabalha nessa perspectiva de integrar as coisas e não na perspectiva de separar e olhar essas unidades de forma estanque. Então, a minha tentativa hoje com vocês era exatamente refletir um pouco sobre a construção de uma cidade baseada na escravidão, uma cidade escravista, que mantém essa marca até os dias de hoje, e mostrar um pouco do meu trabalho, né, da minha trajetória de trabalho e de como eu cheguei a essas perspectivas a respeito da história de Nova Friburgo. E aí, a partir das dúvidas de vocês, a gente pode desdobrar esse papo para mais assuntos aí. Eu espero que essa aula, né, como toda aula deve ser, tenha causado muito mais curiosidade do que ensinado alguma coisa para vocês, né? Se vocês saírem daqui cheios de dúvidas, loucos para saber o que aconteceu da história de Nova Friburgo, essa aula foi um sucesso para mim. É isso. Gente, obrigado. E estou aí pronto para escutar vocês e a gente poder conversar mais. Marreto, muito obrigado aí pela sua exposição. Eu vou abrir, então, para o pessoal fazer as perguntas, mas eu já quero fazer uma. Além do café, né, a gente sabe que Friburgo também desenvolveu outras economias, né? E na área da produção agrícola, né, Friburgo acabou se destacando, né, como um produtor de alimentos, né, de hortaliças, e também, como você me disse, né, o sistema integrado era também uma necessidade de abastecimento da própria região cafeeira, Cantagalo, né, onde essa produção acabou ocupando, a produção cafeira acabou ocupando quase a totalidade das terras, né, se eu não estiver falando besteira. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né? E até de como muitos desses suíços, famílias suíças que vieram para cá, os descendentes, foram obrigados a se deslocar para outras regiões, para fora do centro aqui, e onde eles também acabaram se desenvolvendo essas outras formas de cultivo. E se você sabe, se nessas regiões também, onde não era produzido café, se também tinha escravo. Se você quiser. Eu já respondo agora ou vou fazer um bloco? Acho que você pode ir falando. Eu vou pedir ao pessoal para que quiser perguntar, pode colocar no chat por escrito,
ou depois pode abrir o microfone e falar diretamente. Mas acho que você já pode responder. Não sei se... A riqueza em si, ela, obviamente, o café, né, ela chegava com o café, a riqueza. Mas ninguém vive de café, né? Então, esses suíços, quando chegaram aqui, a principal tarefa deles era arrumar terra para poder subsistir primeiro, né? Porque as terras que foram dadas para esses escravos, ou para esses suíços, eram terras muito ruins, né? Eram terras pedregosas ali no Cônego. O Sr. João Raimundo aponta até ali um pedaço ali do Imperador ali. Como é que o sujeito vai plantar qualquer coisa num morro escarpado, cheio de pedra, rocha magmática? Não tem como, né? Então, esses sujeitos precisaram migrar. E migraram exatamente para isso, para a subsistência, né? Uma das primeiras migrações foi para a área ali de Lumiar, onde os suíços foram convidados vamos dizer assim, a acabar com o quilombo, né? Destruir um quilombo. E aí, a partir daí, Dom Pedro I deu a eles a carta de direito sobre aquelas terras, né? Inclusive incluindo aí um mapa dessas terras, né? Então, é muito forte essa questão da agricultura de subsistência e de abastecimento, como você falou, Rio. O café, é isso que eu estou falando, com o café vem a riqueza, mas antes do café você tem tudo isso, você tem a subsistência, você tem o abastecimento, inclusive a vinda dos suíços para Nova Friburgo e não para o sul do país, como era de desejo do Nicolau Gachet, na minha concepção, é exatamente para isso, para ocupar uma área, né, que estava devoluta, uma área de Cantagalo que estava devoluta, exatamente para a produção de alimentos para o abastecimento da corte naquele momento, né? A gente está falando aí de 1818, 1817, né? Então, um pouco disso também, porque o café em Cantagalo ainda não era também, em 1817, uma potência, né? Ele vai ser na década de 30, porque ele está sendo plantado em 17. Ele está sendo plantado ali em 17, 20. Quando chegar em 1930, ele vai ser uma potência. Mas ali em Cantagalo também, o que predomina nesse início aí a economia de abastecimento e subsistência. Principalmente, você falou dos produtos agrícolas, né? Mas também a criação de animais, né? E aí eu destaco fundamentalmente a questão da criação de porcos, né? Que é muito, muito importante nessa região, né? Para a alimentação das pessoas e dos escravos, né? E você... acho que era isso, né? Lembrar que Lumiar é um grande produtor de tubérculos, né? De inhame e tal, que era uma das bases da alimentação do pessoal quando chegou aqui. Mas você tem colonos, assim, né? Só para falar uma exoticidade mesmo, tem colonos que chegaram aqui, cara, e desenvolveram criação de bicho da seda, sabe? E tiveram sucesso, assim, aparecia no Almanac Lambert, entendeu? Sei lá, criador de bicho da seda e tal. Então, é aquilo. O café não é um sentido em si, sabe? A economia é diversificada, né? As pessoas me perguntavam muito isso na tese, porque eu falava do Barão de Nova Friburgo e a economia sobre a qual o Barão de Nova Friburgo gerenciava era uma economia completamente diversificada. O cara, assim, sabe, apontou para tudo que era possível na época dele, assim, todos os negócios possíveis na época dele, sabe? Ele tentou. Então, essa diversificação é característica do processo econômico mesmo, né? Você tem o início ali com a subsistência e o abastecimento, depois você chega a um produto que tem um valor importante no mercado internacional, mas você não abandona a subsistência, né? Continua diversificando. E os cafeeiros, sim, Rico, ocupavam a maior parte das terras, sim.
né? Tanto que no final da década de 70, mais ou menos, do século XIX, essas terras estão iniciando seu processo de extinção, não, de exaurimento, né, vamos dizer assim. Elas estão exauridas já de forma bastante significativa. Apesar de que Cantagalo ainda tem uma sobrevida, tá? Até a década de 80. Mas a partir da década de 70 é possível mostrar com dados, e eu já vi um professor meu já mostrou isso, que a economia na área oriental também entra em declínio. Entra em declínio exatamente em detrimento de uma outra economia que começava a ser bastante pujante, que era a economia paulista, né? Com o café de São Paulo, entendeu? Então, essas são as dinâmicas que a gente precisa olhar. Acho que é isso. O pessoal pode perguntar aí. Tem alguma pergunta no chat? Tem uma pergunta sobre a população de escravos em Friburgo. Acredito eu que o Leonardo queira saber das estatísticas, assim, né? Dos censos. Sim. Eu vou fazer aqui sem medo de errar, porque de cabeça eu não vou lembrar, não. Vou só pegar o livro aqui para falar para ele. Ele quer saber o número total de escravos, não é isso? Ô, Leonardo, pode falar aí. Isso, na verdade, quero saber qual é a circulação de escravos aqui no século XIX, Nova Friburgo, e a partir de quando começou o declínio da comercialização de escravos. Obviamente, não foi com a promulgação da Lei Áurea. Eu queria saber até quanto tempo depois da promulgação perdurou e, efetivamente, a gente pode falar que se extinguiu aqui na Friburgo. E é interessante, né, Marreto, que teve proprietário aqui da área que votou contra a Lei Áurea, né? Sim. Então, foi o Leonardo que perguntou, não é isso? Então, Leonardo, olha só. Essa coisa da quantidade de escravos, né, que você estava perguntando, né? O volume de escravos. Né? Então, o volume de escravos na vila de Nova Friburgo era, em 1828, era de 1.277 indivíduos, que representavam aí 44% da população. O próximo dado que a gente tem é de 1840. Esse primeiro dado é do próprio padre da vila, o Jacob Joá, né? O segundo dado é os dois próximos dados são do relatório do presidente de província, tá? O primeiro é de 1840 e o número de escravos é de 2.157 pessoas, o que representava na época 42% da população, tá? E o último dado dessa pesquisa, óbvio, né, porque tem o dado lá de 1872, do censo de 1872, é que em 1850 existiam 2.927 escravos, que representavam 41% da população das pessoas de Friburgo, né? Da população friburguesa. Entende? Então, eram 40% da população, não é dos que trabalhavam. É muita coisa. É. É muita coisa. Muita coisa. Anterior a 28, não tem mais nenhum dado, não, Rodrigo? Anterior a 28? Não. Para Friburgo, não. Essa foi a. E Friburgo ainda é privilegiado nesse aspecto, porque o padre fez um censo, porque nem todos os municípios têm censos. Uhum. Aí quem faz os censos nos outros municípios, porque isso não tem aqui, né? Mas, por exemplo, eu tenho colegas em São Paulo que eles têm
listas de fogos, entendeu? Então, lista de fogos assim, Cleison. Aí botava lá seu nome, todos os seus bens. Entendeu? Então, a partir dali, dá para fazer um censo. Entendeu? E a gente não tem essa documentação para Friburgo, para essa região aqui. Eu sou descendente lá do Lourenço Correia Dias, da fazenda do Morro Queimado. Né? Então. Ele vendeu a fazenda para os agentes da coroa. Né? Exato. Mas é isso, entendeu? Ele era escravocrata e era pecuarista, né? Isso. Essa região aqui, da fazenda do Morro Queimado, que é essa área aqui onde eu moro, né? Próximo ao Colégio Anchieta. Eu tive com a professora Jane, né? A professora Jane, lá do Colégio Anchieta, ela me levou lá no interior da escola, que tem a serraria, lá era exatamente a sede, que era o antigo Chateau do Roy, né? Exato. O nome do Chateau do Roy, ela me apresentou, foi muito bacana. Essa região aqui, se você olhar ali para o Morro da Cruz, um pouco para baixo ali, ela não é uma região muito propícia também à agricultura, né? A parte de baixo aqui na planície aqui antes do rio não dá por conta das enchentes, que eram ainda maiores no século XIX, né? Por causa das margens mais baixas e tal. Então, é uma região complicada. Então, o Lourenço Correia Dias fez um grande negócio, né? Para ele foi um negócio muito melhor do que continuar com essas terras. Eu tive levantando alguma coisa lá na Fundação Dom João VI, e ele foi, eu acho, o primeiro juiz ordinário aqui da vila, né? Foi. O primeiro juiz ordinário. Essa é outra lenda, né? Algumas redações dele lá solicitando, né? Algumas escritas solicitando reparo de pontes, alguma coisa que eu vi lá. Essa também é outra lenda que tem aqui em Friburgo, dessa coisa dos suíços. Os suíços que entraram para a administração da vila foram 2 ou 3. Quem dominava mesmo a administração da vila eram os portugueses. Os portugueses. Né? Que já estavam aqui há mais tempo, já sabiam como é que... Como eu falei para o Gabriel, minha origem lá da Ilha da Madeira, né? Isso. Aqui foi um lugar para onde veio muito imigrante das ilhas, né? Como eles chamavam. Né? Fulano é das ilhas, fulano das ilhas, que são as ilhas pertencentes a Portugal, ali, o arquipélago das Canárias, né? Muita gente. E depois, né, como eu estava dizendo, o Barão de Nova Friburgo também trouxe, é isso que eu estava falando, ele investiu em todas as possibilidades do seu tempo. Uma das possibilidades do tempo do Barão era a migração, né, a colonização. E ele investiu em colonos portugueses nas suas terras. Segundo dados de um jornal da época, eram 900 colonos. Então, coloca aí, 900 colonos, mais 2.180 escravos. Olha a força de trabalho que esse sujeito mobilizava. Né? Eu li alguma coisa em que Clemente Pinto, antes mesmo da abolição escravocrata, em 88, ele deu alforria a vários escravos. Sabendo que isso ia, que isso ia acontecer mais adiante, né? Eu li alguma coisa a respeito. O que a gente tem que ter em mente aí, nesse caso, sobre a questão da abolição, não confundir o primeiro Barão de Nova Friburgo com o segundo Barão de Nova Friburgo. Isso é um... Eu encontrei documentos, por exemplo... Rapaz, como é que é o nome daquele arquivo? Só tô esquecendo o nome de arquivo agora. Arquivo Nacional? Não. Ai, meu Deus. É um arquivo super tradicional, cara. Instituto Histórico Geográfico, não. Instituto... Pereira Passos, no Rio? Não. Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Acho que foi lá. Não me lembro agora, enfim. Cheguei no arquivo, pedi o documento estava escrito lá na anotação do arquivo que era sobre o primeiro Barão de Nova Friburgo. Não, sobre o segundo Barão de Nova Friburgo. Falei, vamos ver, né? Bom, quando eu cheguei lá, o documento era de 1850.
E nessa data o segundo Barão de Nova Friburgo tinha uns 15 anos, assim. Ele nasceu em 35, então em 1850, né? Ele não tinha nem idade para estar assinando aquele documento ali, era o pai dele. Exato, era o pai Só dele. que, sabe, as pessoas muito confundem essas duas figuras. Então, assim, na abolição, o primeiro Barão de Nova Friburgo já havia falecido fazia um tempo já. Ele morreu em 1869. Foi o segundo, né, que tomou essa deliberação. Exatamente. Né? Mas aí tem a questão que é importante, né? Essas pessoas, elas estavam antenadas Sim. com tudo que acontecia no mundo, não era só no Brasil. Eles liam os jornais que vinham de Lisboa, não é? O Barão tinha antes do trem até, né, tinha um sistema de pombo-correio, por exemplo. E isso era um negócio que mantinha a fazenda informada daquilo que acontecia no mercado mundial de café, por exemplo. Sim. Né? Então, ele estava antenado com as tensões, por exemplo, entre a Inglaterra e o Brasil a respeito do fim da escravidão. Né? E, obviamente, o segundo barão e o irmão perceberam que a instituição ia acabar, como muitos outros perceberam, e foram, obviamente, né, antecipando, né? entregando as suas propriedades. Né? E assim também conquistando uma moeda de troca. Olha, eu te libertei antes do tempo. E muitos escravos ficaram nas fazendas mesmo para colher as últimas colheitas do café. Porque também tem que lembrar isso. Quando os escravos foram libertados em 1888, eles receberam só isso mesmo. Mais nada. Entendeu? O sujeito era escravo antes, agora ele era livre, mas ele não ganhou um pedaço de terra, ele não recebeu uma indenização. A população escrava passou 300 anos sem ser educada. Educada, que eu digo formalmente, em escola. Né? Era proibido que o escravo estudasse. E aí você cola isso com a questão da questão do voto do analfabeto, por exemplo. O analfabeto só veio votar no Brasil em 1988. Quer dizer, 100 anos depois. 100 anos. Quer dizer, essa população que foi alijada do processo de educação, do processo de alfabetização, foi depois alijada do processo político. Né? Essas coisas que a gente tenta observar no hoje também. Quer dizer, vou voltar lá para a questão da abolição, que o Rico chamou uma questão interessante aí, que era dessas figuras, né, como o Alberto Browne, que defendia a permanência da escravidão, falando que a princesa Isabel, inclusive, havia dado um golpe, né, e que se agora tiravam as propriedades dos escravos, logo estariam retirando até as suas casas. Né? E depois reivindica a questão do ressarcimento desses senhores que haviam, então, entre aspas, né, perdido suas propriedades. Eles vão buscar indenização, né, vão escrever para a Câmara de Nova Friburgo, né, principalmente o pessoal de São José do Ribeirão, vai escrever para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, pedindo para a Câmara de Nova Friburgo entrar em contato com a Câmara Nacional, né, para pedir, com a Câmara de Deputados, né, para pedir essas indenizações. Né? E a Câmara de Friburgo vai negar esse pedido. Tudo isso é muito, muito significativo, né? Você veja, era 1888, você tinha ainda uma figura que hoje ainda recebe nome, eu acho que é a mesma pessoa, não posso afirmar com toda certeza, mas é a mesma pessoa me parece que é a mesma pessoa que defendia a continuidade da escravidão em Nova Friburgo, recebe o nome da principal avenida da cidade. Não, é o conselheiro Paulino Soares. Dá nome ao 6º distrito de Friburgo. Não. Estou falando Alberto Browne também. O Alberto Browne defendeu a escravidão nas atas da Câmara de Vereadores. Tá? O conselheiro Paulino, ele é um deputado importante, né?
mas que vencido por essa questão da escravidão, se retirou para essa região de Cantagalo, aí, onde possuía uma portentosa fazenda. Né? Mas votou contra a Lei Áurea. Mas o Alberto Brown, ele tava nas discussões lá da Câmara, onde ele defendia, acusava a princesa Isabel de ter cometido quase um crime ao libertar os escravos, era isso. E tinham... E quem, na verdade, fez... me foge o nome agora, foi um outro vereador que obrigou esse fato a estar registrado nas atas. No dia que o Alberto Brown falou isso a primeira vez, não foi registrado. Aí, na sessão seguinte, esse vereador, que agora a memória me trai, ele chegou e disse exatamente isso. Não, eu quero trazer aqui a fala do doutor Alberto Brown, que falou isso. E aí o próprio pegou a palavra e falou, falei mesmo, e falo mais, e disse mais um monte ainda. Aí disse essa coisa de, se agora eles roubam nossos escravos, já estarão roubando nossas casas. Né? Que é... E isso tudo é muito simbólico, né? Muito marcante aí para a história de Nova Friburgo, obviamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês... Tem. O Marco Nelebock quer saber o seguinte, Distrito de Boa Esperança, se você souber responder, óbvio, né? Tem um local denominado de Amargoso, pelo tipo de café produzido. Você sabe se foi uma tentativa de expansão do café para a região de Lumiar? Rapaz, essa coisa do café é muito curiosa, né? É curiosa demais, assim. Porque as pessoas falam com todos os dentes da boca, com uma língua inteira, que não dá café em lugar frio. Aí hoje, na matéria da Inter TV, mostrou uma senhora ali da região de Conquista, ali, mais ou menos. Eu acho que era dali, eu não vou garantir exatamente, mas pelo que eu pesquei, né, da entrevista, produzindo um monte de café ali hoje. Não, vou falar que é produção de café para mercado internacional, o melhor café do mundo. Não, mas dá café, né? E uma das características que no século XIX eles falavam do café das terras frias, como eles chamavam, era exatamente esse, que era um café mais forte, mais amargo, que era um café ele não desenvolve, o pé de café também não se desenvolvia como num lugar de clima mais apropriado e tudo mais. Mas só como curiosidade, eu sou um friburguense nato, né? Eu não tenho mar, eu submontanha, né? E por muitos lugares que eu já passei, assim, sabe? Por exemplo, Furnas do Catete. Você sobe as Furnas, se você reparar, tem um monte daquelas pedras, mas um monte. Já velho, já desgastado, café que não foi plantado, obviamente, para dar fruto. Mas quer dizer, essa produção, alguma hora, ela também foi disseminada, parece que naturalmente, né? Disseminada por ali. Então, eu já vi café em vários lugares. Conquista, fazendas de colegas, assim, café, sabe? Dá café. Olaria. Na vizinha da casa da minha mãe tinha lá 3 pés de café. Não, Então, com quer dizer, certeza, pode Rodrigo. ser que não seja o melhor café, mas Exato. ele existe também em terras frias, né? Terras frias e, por exemplo, sul de Minas, Paraná, que eu já visitei, são locais frios, é o café arábico, né? Uhum, Exportação depende da seleção, de qual grão, de qual família, genética, tá? exato. E tem o café de terras quentes, que é o café lá do Espírito Santo, que eu também já visitei, que é o café Conilon, que a gente chama. Café Conilon é café arábico. O café Conilon, a vertente dele, já é para fazer esse café solúvel, né? Esse café que você vê, ele tem essa vertente aí. Né? Eu fui lá em São Gabriel da Palha, onde tem cotação de café, visitei lá a cooperativa.
Então, tem essa vertente. E lá para a região, né, do café arábica, que é fortemente o Paraná e Minas, é lugares frios, entendeu? A terra é terra roxa, a terra, né? Não, Mas mas é isso aí, é o arábico. Agora, tem eu várias falei vertentes isso. do Conilon, tem várias vertentes do arábico, entendeu? Tem essa segmentação aí, mais ou menos. Eu Básica. falei isso, Cleison, porque é muito, muito comum a gente aqui na cidade conviver com o determinismo geográfico e climático. Ah, não tinha escravo aqui porque aqui era frio. Ah, não tinha café aqui porque aqui era alto, é frio, é isso. E esse tipo de determinismo não Não pega tinha mais, índio. cara. Não Índio É tinha muito índio. anda. local a coisa, é uma visão muito, Teve um muito, amigo muito aqui no local, muito chat regional, né? que falou, ó, em Benfica as famílias Overney cultivam até hoje. O Pronto. Zertal aí, o Zertal aqui na região do... Pô, eu fui visitar a fazenda aqui na Bom região Jardim, Bom Jardim, mas ele tem um nome, é Goiabal. Você já foi ali naquele local? Goiabal. Muito bacana ali, cara, muito bacana. Muito bacana. Visitei ali. Ah, É isso ótimo. aí. É uma visão muito regional, como você está falando, é isso aí. Exato. A gente não pode fechar os olhos para essas coisas e ficar nesses determinismos aí. Eu quero, sabe, por que não? Né? Vamos analisar. Era um produto que dava dinheiro, né? Se você não ia tentar plantar num lugar frio, e se desse, né? E eu falo para você isso tranquilamente. E esses Essa primeiros, disseminação natural que aconteceu com os pés de café. os cafés de Eles se Java, espalharam café por de lugares que a Java. gente não acredita. Esses primeiros cafés eram os cafés de Java. De Java, exatamente, Tá? né? No Ceilão, que foi primeiro ciclo econômico cafeeiro mundial, foi Java. Depois veio para o Brasil. No final do século XIX, quando Java já estava se esgotando, eles mandaram para cá um agrônomo, vou lembrar o nome dele aqui. Van Delden Laerne. O Van Delden Laerne, desse livro aqui, ó. Brasil and Java, Report on Coffee Culture in America, Ásia e África, enfim. É um relatório de agronomia, e esse cara veio para cá, ele esteve nas fazendas do Barão por volta ali de 1870, ele teve ali por volta de 1880 e recolheu dados da década de 70 ali, né? Então, assim, esse documento mostra exatamente isso. O que ele estava pesquisando? O que as pessoas estavam fazendo no Brasil para o café continuar ainda produzindo. E aí ele dá lá destaque bastante significativo para as máquinas de beneficiamento que o Barão usava, né? Para a questão do transporte, porque o Barão resolveu, né, assim como outros resolveram também, o problema do gargalo do transporte do café e também da questão da qualidade com que o café chegava no Rio de Janeiro, né? Porque botou o café no lombo de uma mula, choveu no caminho, sabe? O cesto rasgou, poeira, tudo isso impacta lá no preço final. Então, essa criança aqui mostra um pouco disso, dessa dinâmica aí que eu estava falando com vocês. O Marreto, dando uma olhada rapidamente no seu artigo, na verdade, o vereador que se opõe à escravidão era o pai do Alberto Brown. O pai do Alberto Brown. Mas é a mesma família, o João Henrique. E ele debate com o Galeão das Neves, né? Galeão das Neves. Que se apresenta ali como defensor, entre aspas, um abolicionista, né? Eu não sei se ele era ali, então, um abolicionista de ocasião, né? Mas... bem possível, né? Ali, todo mundo... Né? Todo mundo foi escravizado. Se tornou abolicionista no dia da abolição, né? E republicano também. Isso, republicano foi no dia seguinte. Né? Assim, então, me perdoem aí pela troca aí do nome.
Mas era da Pode mesma deixar a Avenida família. Alberto Browne mesmo. Mas a gente podia... Hoje no evento lá, que foi um pequeno documentário que a InterTV fez, eu falei isso, que achava super estranho no século XXI a gente homenagear as pessoas com uma comenda de um indivíduo que era traficante de escravos. Então, homenagear alguém hoje, no século XXI, com a medalha que leva o nome de um escravista, para mim é um... Quer dizer, a gente é que está no tempo do barão, não é o barão que está na frente do seu tempo. A gente que ainda está no tempo dele, né? Então, assim, eu falei isso e tal, mas tem uma outra coisa que eu estou gostando de falar, Bessa, também, que é a questão da Praça do Suspiro, né? Porque a Praça do Suspiro, no dia da abolição, no 13 de maio, ela recebeu o nome de Praça 13 de Maio. E não existe em Friburgo nenhum monumento, nada que lembre a luta dos escravos. Interessante. Então, para mim, se algum dia alguém tiver a coragem de voltar esse nome e colocar o nome da Praça do Suspiro de Praça 13 de Maio, vai ser uma vitória enorme. Por conta de que a gente precisa ter isso nas ruas, as pessoas precisam passar e olhar alguma coisa e falar assim, olha, aquilo ali é um monumento aos escravos. Exato. Aquilo ali é uma praça que homenageia a abolição. Tem uma representação, isso aí. Exatamente. Mas aí, Rodrigo, vai ter que ter a autocrítica dos suíços e dos alemães, porque eles se colocam aqui como pessoas com famílias que estão acima dos brasileiros originários que tinham escravos, como a gente viu, inclusive, na primeira aula, que os suíços falavam, olha, os brasileiros têm escravos, mas eles também tinham escravos, entendeu? Só que eles não assumiam isso. Então, para a gente conseguir essa evolução, é igual a discussão que está tendo lá em Niterói agora. Teve um vereador lá que votou contra e disse que vai judicializar a alteração do nome de Coronel Moreira César para Paulo Gustavo, ou seja, o corta-cabeças ainda está criando raízes lá em Niterói, entendeu? É um negócio complicado a gente conciliar o passado, vendo os erros e tentar fazer uma homenagem decente hoje em dia. Em qualquer lugar do Brasil está difícil. Mas eu acho que isso nem seria, Leonardo, né? Na verdade, uma homenagem. Seria como é que eu posso dizer? Uma lembrança, né? Restabelecimento do nome verdadeiro da praça. Porque a praça passou a se chamar do Suspiro na República para apagar a marca da escravidão, que foi o que a República tentou fazer no Brasil inteiro. Pô, gente, eu já tive num congresso em Natal em que um cara de Catulé do Rocha, depois procura aí no mapa se tem ou não tem, Catulé do Rocha, interior da Bahia. E o cara falou, não, lá na minha localidade tentaram apagar a escravidão. Mas, se tentaram apagar a escravidão no interior da Bahia, né? Imagina no Paraná, né? E nesse congresso isso foi uníssono. Depois veio uma menina do sul do país e disse a mesma coisa. A minha cidade teve... Aí eu falei, gente, isso né? Isso é comum. Durante a República, a tentativa de apagar essa questão da escravidão, né? Tanto que o próprio Rui Barbosa, lá por conta dessa questão da indenização, meteu fogo em um monte de documentos. Esse negócio de botar fogo em documento é um negócio assim, muito característico, né? Tem um livro do cartório do segundo ofício, você vem assim, 1, 2, 3, 12, 14, 15, opa! Mas cadê o livro 13 aqui? Não, o livro 13, um antigo tabelião aí botou fogo. Cachoeira, em Itaboraí, botaram em tudo. Não tem atas da Câmara em Itaboraí. Quando eu comecei esse trabalho das atas aqui para Friburgo, eu perguntei para esse meu amigo, falei, cara, você não tem como pesquisar aí nas atas da Câmara de Itaboraí? Porque, as atas da Câmara são um baita documento. Ele falou, não, cara,
século XX botaram fogo em tudo. Né? Então, apaga-se aí um grande reservatório de história possível. Né? Acho que é isso. Estou aí para as dúvidas. E aquele trabalho que a gente começou a fazer lá no fórum, né? De separação daqueles documentos todos, no final das contas, tiraram tudo dali, levaram para um outro arquivo que eu nem sei, né? Tá entre Itaipava e o arquivo lá de São Cristóvão, né? Você tem que pedir, eles reservam lá em São Cristóvão, em Itaipava, e mandam para São Cristóvão. Aí você tem um dia lá certo para marcar. Só que o problema todo é que, tipo assim, você não olha um catálogo com o que tem. Você tem que atirar no escuro, entendeu? Então, desculpa aqui, ó, eu chego lá e falo assim, eu queria pesquisar sobre um cara chamado Leonardo de Castro. Aí o cara bota lá no sistema dele, Leonardo de Castro, se tiver alguma coisa, aparece. Se não tiver, não aparece. Agora, e se Leonardo de Castro aparece no meio de um documento? Isso é um problema. Então, você nunca vai saber se o cara está envolvido lá no meio do processo. Se ele sabe, foi envolvido no meio do negócio, já era. E outra coisa, por exemplo, problemas, isso já de catalogação, né? Catalogaram lá um livro do cartório como sendo um inventário, porque o primeiro documento na capa do livro do cartório era um inventário registrado em cartório. Só que você pega o livro assim, aí o segundo documento é uma carta de alforria, o terceiro documento é uma compra de fazenda, o quarto documento... Aí você... Como é que... Entendeu? Como é que o sujeito... Eu descobri isso porque eu por algum acaso, pedi um nome que estava na capa desse livro do cartório. Entendeu? E é um livro de antes de 1820. Ele pega 1819. Então, é um livro bastante interessante sobre o cartório, né? Pega Ô, Rodrigo, antes da chegada. meu irmão se formou em biblioteconomia pela UF e ele fez estágio no Arquivo Nacional. Ele falava que tinha um servidor, que era o mais antigo, que já tinha pedido para aposentar e não davam aposentadoria para ele, porque só ele tinha e sabia onde estavam as coisas. Não tinha a menor condição de se achar, sem ele, qualquer coisa no Arquivo Nacional. A informatização se deu em menos de 10 anos. Para você ver, assim, a gente tem um problema de catalogação muito no Brasil, é muito problemático isso. Sem contar as condições, né? No Arquivo Nacional, por exemplo, você ainda consegue, vai bem. Mas eu já peguei uns arquivos assim, né? Bem complicados. O arquivo mesmo do cartório do segundo ofício foi um trabalho bastante complicado, né? Porque, estava sujo, né? Quando eu digo sujo, assim, não é sujeira que, sabe, você tira... Não, o papel já está num nível de fungo, sabe, se você não usar uma máscara, uma luva, você sai dali contaminado mesmo, né? Você pode ter doença séria mesmo. Assim, barata, né? Baratinha, assim. Teve um dia que eu abri um livro lá para as meninas aí, né? São as 12 baratas do livro. Eu falei com a moça do cartório, né? Ela falou, meu filho, se vira aí que barata, eu não vou aí de jeito nenhum, né? E eu lá matando as baratas com a mão assim na luva, né? Que elas saíram correndo, não me deram nada. E lá eu tinha essa possibilidade. Pegava um livro às 10h30 da manhã, tinha que entregar o livro meio-dia, e aí eu tinha que fotografar esse livro. E eu tinha um espaço assim que, vamos dizer, de uma mesa de bar, né? Sem um pedestal legal para botar a máquina, sem nada, fiz tudo na mão. Então, assim, pelo menos essa parte da documentação está salva, já passei para a memória, sabe? Reproduzir para outros amigos, para outras pessoas, está disponível aí para quem quiser pesquisar. Então, esse também foi um trabalho, né, que veio junto com a pesquisa. Foi o de fotografar muita documentação
né? E depois meio que salvar isso, né? Porque se amanhã ou depois alguém botar fogo nos livros, eu tenho eles aqui, digitalizados, né? Pelo menos o século XIX está salvo. Então é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma questão... A Rita, você podia falar para o pessoal, quem tiver, né, vontade, interesse, desejo de se enfronhar nesse trabalho que é exaustivo, mas quando a gente começa, né, a gente não consegue parar, né, de pesquisa. Aqui em Friburgo, por exemplo, tem o centro também de documentação lá de Cantagalo. Como é que estão essas possibilidades aí de Eu acho que as possibilidades de pesquisa em Friburgo e na região, principalmente com a vinda do CEDERJ, né, História, Cantagalo, com a documentação também de lá, isso possibilitou um plus, né, desse diálogo, né, entre as fontes, de olhar o que está vindo de lá e o que tem lá, e como é que essas fontes dialogam, como é que essas localidades dialogavam no século XIX. Agora, as possibilidades de pesquisa aqui... Bom, gente, eu não posso falar para vocês, a gente pesquisa, porque depois vocês vão estar viciados nesse negócio e eu vou ficar me sentindo culpado, entendeu? Quando tiver um dia azul de sol, um sábado legal, vocês olharem para a janela e falarem assim, não, cara, vou sentar ali e vou ler um documento do século XIX, quem vai ficar culpado sou eu. Né? Ao invés de você estar numa cachoeira maravilhosa, tomando um banho de piscina com a família, você está sentado montando uma tabela sobre a economia de Nova Friburgo. Então, assim, cara, tem muita coisa legal para ser estudada aqui, fora essa brincadeira aí, mas é um oceano gigantesco, sabe? E dá para pensar muita coisa legal. Tem muito corpo documental que não foi nem, sabe, nem arranhado ainda. Né? Tem muita coisa para ser estudada. Por exemplo, tem um estudo para ser feito aí sobre as alforrias na segunda metade do século XIX, né, sobre o impacto do fim do tráfico de escravos, sobre, né, o impacto da lei de 1871, a lei do ventre livre, o que aconteceu com as alforrias. Né? Tem 1 milhão de trabalhos a serem feitos e, bom, é um trabalho gratificante, gente. Eu vou falar, eu sou bastante privilegiado para falar por isso, essa questão, porque a minha carreira acadêmica não poderia ter sido tão feliz quanto tem sido. Né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, tudo isso, mas, poxa, eu publiquei esse box com essas 3 obras aqui, né? O do Rico, Visões do Paraíso Capitalista, o meu, Escravidão Velada, e o do João Raimundo, né, Nova Friburgo, Construção do Mito da Suíça Brasileira. Bom, então, só disso aí, né, gente? Imagina, eu escrevi um box com meus 2 professores da graduação. Pô, felicidade melhor não podia existir. Aí depois eu fui escrevi um artigo num livro que o João organizou com o Jorge Miguel e depois com o Rico. Pô, maior felicidade ainda. E agora veio o livro da Câmara. De novo, aí, sendo dirigido pelo Rico e escrevendo com um professor e amigos nesse trabalho sobre a Câmara. Então, quer dizer, para mim foi muito, muito significativo, muito relevante esse trabalho, sabe? Foi muito, sabe? É com muita felicidade que eu falo que fiz isso aí. Que é nada, né? Que é assim, uma gota no oceano, sabe? São muitas, o Rico sabe disso, né? São muitas e muitas e muitas vezes falando para as pedras, falando e as pessoas não ouvindo, falando e as pessoas rindo às vezes. Eu me lembro de chegar numa vez no Pró-Memória e falar que ia pesquisar a escravidão e as pessoas meio que, sabe? Ah, tá bom, você vai encontrar aí uns 2 escravos, sabe? Você fala assim, então tá bom, deixa comigo, né? Já tô chegando, calma. Então, sabe? Aí você vê o resultado, é uma felicidade muito grande para mim, cara. E se a pessoa quiser
mergulhar na história de Friburgo, né? Respeitando as regras do jogo acadêmico, de citação, né? Respeitando as regras éticas desse jogo, eu acho que vale a pena investir. Tá? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que vale bem a pena investir nessas descobertas aí. E Friburgo precisa, né? Friburgo precisa e precisa muito. É isso, gente. Rodrigo, Você está de qual parabéns, meu Rodrigo. Você está de parabéns aí com o seu trabalho, com tudo que você conseguiu e conquistou. E realmente é uma semente para o futuro, né? Os próximos cidadãos aí, as pessoas que se enfronharem no âmbito da história, né, local e até do país, você jogou uma semente que tem tudo a frutificar. O trabalho é bem aproveitado, totalmente aproveitado, entendeu? Que ótimo, que ótimo. E você jogou tudo de bom à frente para os seis que vierem, estão aí, os novos, né? Para fazer esse trabalho aí, e cada vez mais a gente conseguir conhecer mais a nossa história, né? De todos nós, né? Parabéns para você. Muito obrigado, Cleison. Leonardo ia falar? Não, eu ia, assim, eu estou aqui há 6 anos e eu sou advogado, estou advogado e advogando aqui na cidade, e eu tenho contato com alguns empresários e tal, e parece, e eu fiquei sabendo do boxe de vocês hoje, até já encomendei aqui, porque, assim, tudo que me chega através da história oficial de Nova Friburgo, os 200 anos. Então, eu li o livro, achei muito interessante a parte das revoltas que tiveram aqui. É, assim, vocês devem passar, assim, por não sei se o friburguense tem, a grande população friburguense, eu não estou falando estou falando de quem manda na cidade mesmo, se eles têm conhecimento da história de Nova Friburgo, e se eles têm, qual seria o discurso deles em relação a isso? Seria de manutenção na verdade, ignorar o passado e fingir que não existiu, continuar a vida, ou vocês percebem aí uma possibilidade de uma autocrítica familiar aí com uma redenção do passado, se for possível isso também. E queria dizer, assim, fiquei muito grato, muito surpreso com o curso, meus parabéns a todos vocês, uma qualidade excepcional, e eu acho que devia levar isso para os colégios de Nova Friburgo, porque é uma história muito rica, muito importante, para ficar só distrito aqui a gente, assim, a poucas pessoas. Eu achei sensacional mesmo, sou aluno de letras do consórcio CEDERJ também, estou apaixonado por letras, principalmente análise discursiva e semiótica, e eu acho assim que os colégios de Nova Friburgo, os particulares, os estaduais, eles teriam um ganho muito significativo se vocês invadissem a sala de aula. Meus parabéns aí. A luta é árdua, eu sei, é complicado, mas vamos lá que a gente precisa de vocês aí e do empenho de vocês aí, porque é difícil, eu sei que mas a gente vai conseguir minimizar, pelo menos, o racismo, a diferença, que é uma luta bem difícil aqui, principalmente aqui no Friburgo também. Parabéns aí para vocês. Com certeza, Leonardo. A gente está sentado num poço de conservadorismo, né, aqui em Friburgo. Né? Complicado falar de algo mais progressista aqui, ainda mais nesses quadros que a gente vive hoje. Mas, se é possível dialogar, eu acho que é. Eu quero acreditar que é possível, sabe? Hoje, por exemplo, nesse pequeno documentário da InterTV, eu terminei o documentário falando exatamente sobre a questão do Barão de Nova Friburgo e sobre a Comenda Barão de Nova Friburgo,
dizendo aquilo que eu já disse, né, que achava um absurdo alguém no século XXI receber um título de um escravista e ficar feliz, né? Fala assim, se você recebesse um título de um cara que era pedófilo, você ia ficar feliz? Aí a pessoa fala imediatamente, não, mas e de um escravista? Aí ela tem que pensar, aí ela fica nervosa. Ué, meu Deus, mas qual, sabe? Então tem que acabar com isso, cara. Imediatamente a gente tem que acabar com isso. As pessoas têm que entender isso, ponto. E o melhor disso tudo foi que a Câmara respondeu numa nota falando exatamente que não, a gente colocou o nome do Barão é por conta dos feitos econômicos e da contribuição para o desenvolvimento do município e do Estado. Então, a economia era toda baseada em escravidão e o desenvolvimento foi todo alicerçado nos braços desses escravos. Pronto, está respondido. Se a pessoa quiser escutar, é isso a resposta. Mas eu já fui convidado a discutir esse tema, inclusive, por pessoas que vieram da Câmara. Né? Então, há a possibilidade, né, de você chegar a essas pessoas. Elas precisam escutar. E essa coisa desse discurso negacionista, isso tem que cair por terra. Eu não estou discutindo, eu não estou trazendo ideias aqui. Estou trazendo documentos, comprovações, sabe, de que isso aconteceu, de que isso não é legal em pleno século XXI. Alguém tem dúvida que escravidão não é legal no século XXI? Alguém cogita assim, não, escravidão, de repente, é legal. Alguém cogita isso? Se ninguém cogita que escravidão é legal, por que a gente usa o nome de um cara que escravizou, no mínimo aí que eu cheguei a 3.000 pessoas? Por que a gente vai fazer isso? A gente está no século XXI, pô. A gente não pode estar com a cabeça do século XIX ainda, entende? Essa é a maior dificuldade a ser dobrada aqui. Não é? Esse conservadorismo. Esse conservadorismo que eu estou dizendo não é nem nada de direita e esquerda, é só assim, o enrijecimento do pensamento. Eu não saio daqui e eu nem sei por que eu não saio daqui. Eu só não saio daqui porque aqui está confortável para mim, eu não quero me mexer. Então, a gente tem que começar a mexer a estrutura embaixo dessas pessoas para elas começarem a mexer junto com a estrutura. Até a hora que elas vão chegar, vão olhar e vão falar, opa, realmente, vamos botar o nome da Praça do Suspiro de novo, qual era o nome, entende? Então, acho que esse é um trabalho de formiguinha, né? Eu estou falando isso aí desde 2013, desde 2012, 2011. Agora que eu vejo as pessoas mais, sabe, quando eu chego assim e a questão da escravidão já não é mais uma surpresa, já é um fato. Isso já é um passo enorme, porque antes era uma surpresa, né? Mas é mesmo? E quantos tinham? E quantos é? Mas não sei o quê. Mas tinha mesmo? Sabe? Então, agora isso já não é mais uma descoberta. Então, assim, a gente vai passando para as outras fases. E eu acho que é bem possível, entendeu? Um vereador um assistente de algum vereador não vou citar nome porque acho fulanizar assim meio chato, né? Mas entrou em contato e perguntou essa coisa do Barão para mim. Eu falei exatamente isso que eu falei para vocês. E ele perguntou, o que você acha, então, de tirar o Barão, deixar a Comenda Cidade de Nova Friburgo? Ótimo. Tá ótimo. Não, né? Não está se referindo a ninguém, pronto. Resolveu. Fica melhor assim do que do outro jeito. Aí ele falou que ia chamar para um debate e tal. A gente está esperando, né, com essa coisa da pandemia e tal. Mas se tiver, a gente vai lá marcar a posição. Mas é isso mesmo, é pequenininho, um de cada vez. Às vezes, quando chega alguém ainda que desconfia, você tem que pegar, falar, né, pé de orelha, fala, vem cá, olha aqui e tal. Aí se convence, né? Mas o que mais me deixa preocupado hoje em dia é o tipo de educação negacionista que essas redes sociais obscuras aí ficam disseminando, né? Que falam que historiador, que é tudo narrativa, né? Isso é tudo narrativa. Quando o cara fala que isso tudo é narrativa, quer dizer, então nada é narrativa também, né? Porque, quer dizer... Tudo vale e nada vale. É só isso tudo que eu estou falando aqui é só o que eu estou falando, não tem nada a ver com a documentação, é como se fosse isso. E não é. Ciência é feita com tijolo, e o tijolo da ciência histórica é o documento. Se não tiver,
Não tem como dizer. Eu não fui para esse trabalho do mestrado que eu contei para vocês com a ideia já definida de que Friburgo era uma sociedade escravista. Inclusive, essa frase, Friburgo é uma sociedade escravista, isso veio, sei lá, nas últimas frases que eu fui escrever na conclusão da tese. Entendeu? Eu falei, olha aqui, fica legal. Ó, tem tudo a ver com o que eu estou falando, cara. Pô, essa é uma conclusão que, sabe, vai falar mais claramente para as pessoas e tal. Então, não foi previamente, foi bem depois de ter analisado os documentos, ter escrito a dissertação, é que essa ideia da sociedade escravista veio, principalmente por um debate com um historiador americano que falava sociedades escravistas ou sociedades com escravos. Né? Essa era uma sociedade escravista porque a matriz do trabalho era a escravidão, como eu falei desde o início. É isso, gente, senão eu fico me repetindo. Olha só, procurando responder também o Leonardo, quando a gente planejou esse curso, e aí o próprio curso já é a demonstração de que tem mais espaço hoje para a gente falar dessas coisas, né? É um curso da Câmara, né? Um curso da Escola do Legislativo de Friburgo. Havia a possibilidade de a gente fazer direto no YouTube, que muito provavelmente, de forma aberta e tal, já teria até um público maior, né? Só que eu acho que a gente não teria essa interação que a gente está tendo aqui, né? Eu acho que nós acertamos em fazer nesse formato do Zoom, porque tem essa possibilidade desse debate que está ocorrendo desde a primeira aula, né? Com vocês participando. Agora, todas as aulas a gente está gravando e vamos colocar sempre na página da Câmara, né? Então, vai ficar disponível para muito mais gente. E é claro que essa nossa atuação, né? Porque além de pesquisar, escrever, a gente tem que ganhar corações e mentes a respeito de tudo isso que a gente adquiriu como conhecimento, né? A gente tem que propagar isso, a gente tem que fazer essa educação como o Leonardo propôs na sua fala. A gente já faz isso há muito tempo, né? Quantas escolas que nós fomos, né, Marreto, para falar dos nossos trabalhos. Isso no tempo da faculdade a gente já fazia, até que existia, inclusive, uma matéria de história regional e de práticas, né? Que uma das tarefas final era apresentar ou fazer uma discussão diretamente numa escola pública, que é o Instituto de Educação Nova Friburgo. Então, esse trabalho a gente faz. Claro que a pandemia atrapalhou muito. Os boxes, por exemplo, né? Tem uma quantidade de boxes que o Rafael Borges, que foi um dos organizadores, que foi o organizador da ideia, né, do projeto, tá para doar para o Conselho Municipal de Educação para que a gente faça até essa distribuição para escolas, isso não foi feito ainda. E o próprio livro de memórias da Câmara tá estocado aqui para a gente fazer essa distribuição ainda às principais instituições e escolas de Friburgo. Então, a gente procura fazer isso sim, só que o senso comum ele é muito mais poderoso, né? O poder da ideologia que liga essa cidade, a questão dos suíços como se fosse, né, uma sociedade totalmente paradisíaca e sem conflito, esse discurso é muito mais forte, é muito poderoso e é difícil realmente a gente romper. Mas a gente vai em frente, né? Gente, nós chegamos aí ao final. Ricardo, só mais uma questão. Eu fiz no Rio um curso na UERJ, uma especialização chamada Sociologia Urbana. De repente, se vocês fizessem qualquer tipo, seria um caminho também, entendeu? Foi bem interessante. Legal, beleza. Vou passar aqui
Ah, não, o livro da Câmara, a Amanda não tem mesmo, não, porque esse livro não está sendo comercializado, só doação, e aí, como a gente teve uma publicação restrita, a gente está oferecendo o PDF lá na página, né? O que eu achei que ela teria era o box. Mas aí, concluindo aqui, vou passar para o Marreto fazer as considerações finais para a gente encerrar a aula de hoje. Então, pessoal, as considerações finais são essas, né? A gente precisa continuar se mantendo atento aí à história de Nova Friburgo, esses novas pesquisas que vêm por aí, e, né, tentar fazer sempre uma leitura crítica dessas pesquisas para que a gente possa ter um entendimento da realidade friburguense nos dias de hoje mais apurado, né? A gente já tem uma boa historiografia produzida sobre Nova Friburgo, né? Tem bastante coisa produzida, mais do que sobre outros municípios vizinhos aí, mas ainda tem muita coisa a ser pesquisada, tem muita coisa a ser tratada, tem, sabe, diversos corpos documentais, o pessoal aí que está, sabe, animado para pesquisar. Ah, mas eu não sou historiador. Cara, se você aprender as metodologias, se você aprender o fazer, você vai conseguir, sabe? Tem um monte de gente que faz boa história e não é historiador. Tá aí o nosso psiquiatra, o Henrique Bon, que prova isso. Faz história de excelente qualidade sem ser historiador, né? E então, acho que a gente pode se debruçar por isso aí e, né, e respeitando aquilo que veio antes, mantendo a ética, a gente pode produzir boa história de Nova Friburgo. É basicamente isso. O pessoal quer saber se você pode fornecer o seu contato. Posso, como eu vou fazer aqui? Né? Peraí. Fala aí que eu coloco no chat. Peraí, estou no chat também, só um minutinho, né? Peraí. Estamos no... Ah, não, bota aí. Não sei se vai aparecer no vídeo. Apareceu aí para vocês, meu e-mail? Ainda não. Eu botei lá no chat. Ah, não, mandei. Desculpa. Eu não mandei para... Agora foi. Agora foi. rmmarreto com 2 T's @gmail.com. Anotado aí, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado demais ao Marreto. E até segunda-feira estaremos aí com a Maria Janaína Botelho, às 4h de novo. Gente, um abração, um bom final de semana para todo mundo. Vamos aproveitar um pouquinho desse resto de sexta-feira aí. Tá joia. Abraço para todo mundo aí, gente.